Do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós estamos aprendendo junto mais uma vez e é um privilégio para mim compartilhar com você um pouco mais da palavra de Deus. E nós estamos fazendo um pequeno comentário da revista da lição bíblica da Escola Dominical CPAD, do segundo trimestre adulto, que traz o tema Relacionamentos em Família. E nós estamos hoje na lição de número 11, que traz o título Os Prejuízos da Mentira na Família. Para você que não me conhece ainda, eu sou a missionária Ivailza Marques, certo? E nós estamos comentando essa lição, estamos com esses assuntos maravilhosos. E o nosso tema hoje, o título da nossa lição é Como? Aprendeu? Então vamos repetir junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Os prejuízos da mentira na família. Mais uma vez. Os prejuízos da mentira na família. Esse é o assunto da nossa lição, que traz uma palavra-chave que é mentira. Qual é a palavra-chave dessa lição dessa semana? Mentira. Muito bem. Parabéns para você. E nós temos o texto áureo da nossa lição e eu quero te dizer uma coisa. Se você ainda não tem a revista, já vai começar o terceiro trimestre e você vai poder adquirir. Se não, mas mesmo você com a revista na mão, tenha sempre a sua Bíblia, tá bom? É bom, às vezes tem alguma referência que a gente precisa olhar e é bom fazer esse passeio entre revista da Escola Dominical e a Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos lá. Com o título Os Prejuízos da Mentira na Família, nós temos o texto áureo que está baseado em Colossenses 3 e 9, certo? Que diz assim: Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vou repetir. Qual é o texto áureo? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Esse é o texto áureo da nossa lição. A verdade prática, ela diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente vai estudar essa lição, que tem a leitura bíblica em classe. Ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do primeiro versículo ao 11. Atos está logo depois dos evangelhos, tá bom? Então vamos lá. Não esqueça que nós estamos meditando na lição que vamos estudar domingo, os prejuízos da mentira na família. E aí nós temos a leitura bíblica em classe. Então vamos lá. Vamos saber primeiro o que é mentira. O que será que é mentira? O que é que você acha? A mentira é ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude. Isso é mentira. A origem dessa palavra mentira vem do latim mentior, não sei falar latim, que quer dizer falta à palavra dada. Fingir, imitar, dizer falsamente é mentira. E mentira não agrada a Deus. Então vamos lá. Nós temos a leitura bíblica em classe, que está em Atos 5, versículo do 1 ao 11. E essa nossa revista, ela está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico fala uma conversão duvidosa. O segundo tópico, o problema da mentira dentro da família. E o terceiro tópico diz protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Então nós temos a lição dividida em 3 partes, tá bom? Então nós vamos lá. Essa lição, ela fala, esse texto da lição, que está em Atos 5, a partir do versículo 1 ao 11,
fala da história de Ananias e Safira. Quem era Ananias e Safira? Eles eram um casal de crentes, de cristãos, certo? Só que a história aqui, quando a gente vai olhar, essa história de Ananias e Safira, ela se dá justamente, olha só uma coisa. Na Bíblia Sagrada, nós temos o livro de Atos. Nós temos aqui, quando Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, o Espírito Santo já desceu, já teve o dia de Pentecostes, os discípulos estão a todo vapor, né? E nós encontramos dizendo que naquela época, no começo do Evangelho, depois que Jesus vai, que o Espírito Santo vem para ficar com a igreja, os discípulos, as pessoas que se convertiam, elas tinham o costume, quem tinha posse, vendiam as suas posses e depositavam o dinheiro, o valor, aos pés dos discípulos, mas não era uma coisa que era forçado, eles não eram obrigados a isso, era uma coisa que vinha do coração. Por quê? Eles supriam as necessidades daqueles que não tinham. Então, todo mundo tinha igual. Se fulano não tinha o que comer hoje, aquele que tinha, repartia com aquele. Isso era o comum da época, né? Ninguém mandava ninguém fazer nada, mas aquilo fluía do coração. E o que é que a gente vai ver nessa revista dessa semana, que traz a palavra-chave mentira? A história desse casal, Ananias e Safira, está aqui. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Eles venderam uma propriedade, olha só. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Essa é a leitura bíblica que você pode ler aí na sua casa, tá? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou fazer a leitura. Mas ela está baseada em Atos 5, do versículo 1 ao versículo 11. Então, vamos lá. Vamos, então, à primeira parte dessa lição dessa semana. A primeira parte tem o título Uma Conversão Duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Porque a pessoa que é convertida, ela não age da maneira que Ananias e Safira vai agir. Ninguém botou, como se diz, botou faca no pescoço, ninguém obrigou, não. Era uma coisa que vinha do coração, era um ato de bondade, certo? Que faziam. Quem queria doar, doava. Quem não, também era livre para ficar tranquilo. Ninguém estava obrigando. Mas aí, olha o que acontece. O primeiro tópico. No primeiro parágrafo desse primeiro tópico que traz o título Uma Conversão Duvidosa, o primeiro parágrafo é Por que uma conversão duvidosa? Por que era uma conversão duvidosa? Olha só. Por quê? Porque as atitudes daquele casal, Ananias e Safira, o que é que eles fizeram? Eles pegaram, entraram em acordo, venderam uma propriedade e combinaram entre eles, escondido, achando eles que estava escondido, eles combinam fazer o seguinte: nós vamos vender e pegar o montante dessa venda e vamos tirar uma parte e deixar conosco aqui escondido, ninguém está vendo mesmo, e nós vamos levar o restante aos pés dos discípulos, dando a entender que aquilo ali é o valor completo do que nós ganhamos na venda da propriedade. O que eles não entendiam é que ninguém se esconde do olhar de Deus. E ninguém estava pedindo para eles fazerem aquilo. Mas eles não queriam ficar também atrás de quem estava fazendo. Aquela história, eu também preciso ser visto. Eu também preciso ofertar melhor, eu preciso ir lá na frente fazer uma apresentação, eu preciso dizer para todo mundo que eu faço boas obras, eu preciso falar para todo mundo que eu ajudo os oprimidos, que eu faço doação. Não, não é isso. Não é assim que se vive. E esse casal, eles combinam. Só que aquelas pessoas para quem eles iam levar eram pessoas de oração, eram pessoas sinceras. E olha só, porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida? Ora,
Quando a gente vai ler essa história, a gente encontra esse casal que provando que não foram alcançados realmente pela transformação do evangelho. Olha porque eu falei que precisamos estar com a Bíblia na mão. Romanos, capítulo 1, primeiro capítulo de Romanos, irmãos, está logo aí, de junto de Atos. Final de Atos começa Romanos. Romanos 1:16, olha o que é que diz aqui. Olha o que diz o versículo de Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, não ter vergonha. E eles, de repente, eles se acharam que precisavam fazer alguma coisa. Eles fazem uma coisa que vai envergonhar. Olha só, aqui nós entendemos que eles, apesar de estarem frequentando a igreja, as reuniões, estar junto dos apóstolos, estar ali envolvidos, eles não haviam aberto seu coração para serem transformados. E a prova está na ação deles dois, desse casal. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo. Eles simpatizavam, eles achavam bonito aquilo ali, mas eles não haviam aberto seu coração para receber a transformação que o evangelho verdadeiro traz. E aí nós encontramos eles fazendo exatamente assim. E é importante que as pessoas que seguem a Cristo, que frequentam uma igreja, uma determinada comunidade, elas sejam transformadas pelo Espírito Santo de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Olha o que diz em João, capítulo 3, versículo 3 a 7. Vamos lá, Evangelho de João, tá aqui, ó, antes de Atos. João 3, versículo 3 ao 7. Olha bem o que está dizendo aí. Olha como é bom a gente estar estudando a revista da Escola Dominical, a lição, e olhando o que está dizendo também na Bíblia Sagrada. 3, versículo 3. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, isso aqui é quando Jesus está falando com Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha só, aqui está a prova que esse casal, Ananias e Safira, não havia nascido do Espírito, porque a prova estava aqui nas suas ações. E aí nós vamos para o segundo parágrafo desse primeiro tópico, que fala que a conversão era duvidosa. A comunhão na igreja de Atos. Como era a comunhão na igreja de Atos? Nós já falamos aqui que eles eram uma comunhão muito interessante, porque o que é comunhão? Comunhão é estar junto. Comunhão é compartilhar. Atos 2:42 diz aqui uma coisa. Olha o que diz Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Assim era a igreja de Atos. Eles perseveravam na oração, na comunhão, na união e no partir do pão. Eles compartilhavam tudo, ninguém sentia falta de nada. Olha só que coisa maravilhosa. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000, lembra que Pedro pregou no dia de Pentecoste? Foi 3.000, depois ele prega de novo, vai mais 5. Era daquele pessoal, e tinha os simpatizantes e tinha os que realmente tinham se convertido, que não está diferente nos dias de hoje. Tem aqueles que são simpatizantes do Evangelho e são aqueles que realmente estão ali para fazer a vontade de Deus, tá bom? Então vamos lá. Qual era a marca dessa igreja? Era a ajuda mútua. Por causa disso,
Ananias e Safira, eles combinam, vamos vender a propriedade, mas não vamos dar tudo. Ninguém estava pedindo para eles. Era um ato de fé, certo? De comunhão, de partir do pão. Mas eles fazem isso. Olha só. Então, está dizendo aqui, ó. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades. Nós já falamos a respeito disso. E depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha um objetivo. Esse dinheiro não ia ficar para os apóstolos. Não tinha história de caixa 2. Esse dinheiro, tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Quando a gente lê Atos 4, capítulo 4, versículo 34, nós encontramos aqui, ó. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Era assim. Agora, olha só. O terceiro parágrafo desse primeiro tópico que nós estamos estudando, uma conversão duvidosa. Nós já falamos de por que uma conversão duvidosa, nós já falamos da comunhão da igreja de Atos, e agora vamos para a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. O que é que eles fazem? Ao invés de eles serem desprendidos daquilo ali que eles iam fazer, eles tramaram um plano para tentar enganar, achando eles que estavam fazendo aquilo para o homem. Não, eles estavam enganando o próprio Deus, tentando enganar. E olha só, diz aqui, ó, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, olha só, o que é que Barnabé... Quem era Barnabé? Foi um homem, olha só, um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Esse Barnabé, ele foi o primeiro exemplo. Ele fez o que, Barnabé? Vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária. Para quê? Para suprir as necessidades dos cristãos carentes. É o que está aqui que nós lemos em Atos 4, versículo 36. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé fez isso. E Ananias e Safira certamente se acharam diminuídos. Se o quê? Nós não vamos ficar atrás? Nós vamos fazer também, porque as pessoas precisam nos ver como pessoas boas. Mas só que eles tramaram uma coisa errada. Eles resolveram mentir. E a mentira não produz fruto bom. Viu? Olha só. E aí entra a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. O que é que eles fazem? Eles combinam. E aí eles vendem a propriedade e o que é que diz? Olha o que diz aqui. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Isso é triste. E sabe qual foi o resultado? Olha só. Olha o que é que acontece aqui. Vamos lá? Quando esse casal viu o desprendimento de Barnabé, tiveram inveja. Isso é triste mesmo. Eles olharam com os olhos e isso desceu ao coração. Olha que coisa. Eles olharam aquela ação, desceu ao coração, sentiram inveja e aquela inveja desceu ao coração deles e produziu um fruto ruim de inveja, de hipocrisia, de engano, que os levaria à morte. Quando eles vão levar, olha só, o parágrafo 4 desse primeiro tópico. Quando a mentira e o engano enchem o coração. Cheio do espírito incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias. Olha o que é que o apóstolo Pedro diz a Ananias. Olha aqui. Capítulo 5, que foi a leitura de classe, versículo 3 diz assim. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo
e retivesses parte do preço da herdade. Ele chegou lá achando que ninguém sabia, mas Deus já havia revelado para Pedro. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, Ananias, mas a Deus. E Ananias, quando ouviu isso, caiu e morreu. Quando Ananias vai para levar, que é descoberto aquilo, sabe o que acontece? Ele morre, ele cai no chão durinho, sem vida. E aí tiram ele. A bem não acontece, chega quem? Safira. Por quê? Porque o casal havia combinado fazer aquele erro. Então foi para se apresentar. Então Safira já foi achando que estava, top de linha. Todo mundo achando que cara bacana, vendeu a propriedade, trouxe, nós vamos poder ajudar, nada disso. A mentira dele foi descoberta. E quando Safira chega lá, tem o mesmo fim, certo? Olha só o que acontece. Olha bem o que acontece aqui. Ananias, Pedro, tá, tudo bem. Aí, passando um espaço, versículo de número 7, da leitura em classe. Quase de 3 horas, olha só. Safira certamente pensou, opa, por que é que Ananias não está voltando? Demorando demais, vou lá ver. Vamos lá? Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, era combinado. Pedro provou, ela podia ter se livrado. Se ela tivesse sido uma mulher sincera, sábia, ela teria dito, olha, apóstolo, vai desculpar, mas meu marido fez errado, eu tentei dizer que não, mas ela combinou. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo ela caiu morta também. Então, esse casal, eles mentem para o Espírito Santo, eles perdem a vida. Mentir é muito perigoso. Não vamos viver na mentira, não. A palavra de Deus diz, seja o seu falar sim, sim, não. Sai fora disso, é de procedência maligna. Então, vamos lá? Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, certo? Voltando-se diretamente contra Deus. E foi triste o fim desse casal. E agora nós vemos que a igreja primitiva, eles viviam uma verdadeira comunhão. Olha que coisa maravilhosa. É isso que nós vemos nesse primeiro parágrafo dessa lição que traz o título Os Prejuízos da Mentira na Família. Uma conversão duvidosa. Esse primeiro parágrafo. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam nessa comunhão com a mentira. Eles faziam de conta que estavam em comunhão, mas estavam mentindo contra o Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos para o segundo parágrafo, que traz o tema, o problema da mentira dentro da família, certo? Então vamos lá. Primeiro parágrafo, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira produziram essa mentira e imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a verdade, a venda da propriedade. Eles mentiram e tiveram a sua recompensa. O segundo parágrafo desse segundo tópico, que é o problema da mentira dentro da família. Qual foi o problema? A mentira foi gerada ali e levou eles à morte, certo? E serve hoje como exemplo para nós. Não vamos mentir. Mentir só nos leva ao caminho da perdição, a perdas. Então vamos lá. Segundo parágrafo desse segundo tópico, o problema da mentira dentro da família, diz: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala que a carne
cobiça contra o espírito. É uma guerra. E este se opõe à carne, para que não façamos o que ela quer. A carne cobiça contra o espírito, mas o espírito se opõe à carne. Para quê? Para que a gente não vá fazer o que a carne quer. Então, é uma verdadeira batalha espiritual. Nós vivemos no espírito, mas a carne está ali, ó. Tenta, vai, faz mesmo. Eu vou contar uma experiência aqui. Eu conheço uma pessoa, conheço muito bem. Essa pessoa comprou um determinado produto numa loja e quando passou, essa pessoa não se ateve de olhar a nota para ver se estava certo nem nada. Quando chegou em casa, ela começou a usar aquele material e precisava comprar um pouco mais. E ela resolveu fazer umas contas para anotar e olha a nota. Quando ela olha a nota, ela percebe que aquela compra não foi cobrada tudo que ela trouxe. Faltava cobrar uma peça. Sabe o que essa pessoa fez? Ela voltou na loja, ela comprou o que precisava e chegou no caixa e disse, olha, eu trouxe a nota, no dia eu comprei isso aqui e esse outro aqui, vocês só cobraram esse aqui, eu vim aqui hoje para pagar o que vocês não cobraram. A moça do caixa olhou para a pessoa e falou assim, ficou quieta olhando assim e disse, poxa, mas não foi registrado e tal. Aí a pessoa disse assim, a pessoa do caixa disse assim, muito obrigado pela sua honestidade, é muito raro isso. Aí a pessoa respondeu, sabe como? Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu não posso fazer isso. Que coisa maravilhosa, não é? Se fosse Ananias e Safira, ficava por isso mesmo. Isso são exemplos da nossa vida. E aí, olha só, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Os frutos do Espírito é amor, não é? Bondade, honestidade é fruto do Espírito, né? Agora o fruto da carne é o quê? Cobiça, inveja, mentira, tudo isso. Mas o Espírito, ele guerreia em favor de nós. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito, certo? Gálatas 5, versículo 17, fala sobre isso. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo. Então, não queira beber da água da fonte do diabo, que só tem mentira. Vamos beber da fonte verdadeira, que é Jesus Cristo, que é a verdade e a vida. Olha só, o uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. Nós vimos isso na família de Ananias e Safira. Acabou a família. A Bíblia não fala se eles tinham filhos. E se tivesse, meu Deus, que família era essa? Acabou. E aí a gente só fala nesse casal por esse exemplo ruim, mas que nos traz alerta para a nossa vida. Agora nós vamos ao terceiro e último parágrafo dessa nossa lição, dessa semana, que traz como título os prejuízos da mentira na família, com a palavra-chave mentira, falando a respeito do mau exemplo dado por o casal Ananias e Safira, que está no livro de Atos, capítulo de número 5. Vamos nós. O terceiro tópico é protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Pode se proteger? Pode. Vamos lá? Primeiro parágrafo do terceiro tópico. Nós tivemos o primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico? Uma conversão duvidosa, que está dividida no parágrafo por que uma conversão duvidosa. O segundo parágrafo, a comunhão na igreja de Atos. O terceiro parágrafo, a inveja e a hipocrisia de Ananias. E o quarto parágrafo, quando a mentira e o engano enchem os corações. Aí viemos para o segundo tópico, que é o problema da mentira dentro da família, que trouxe o primeiro parágrafo, a mentira produzida dentro da família. O segundo, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. E agora nós vamos ao terceiro e último tópico dessa revista, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Com o primeiro parágrafo desse terceiro tópico, cuidado contra os defeitos morais no lar. Vamos lá. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro do lar, essa família está fadada ao fracasso. Olha só. Aqui a revista traz a história de uma família
israelita, cujo chefe era Acã. Que história é essa de Acã? Vamos ver ali se a gente encontra essa história de Acã, que a Bíblia, ela é muito interessante, gente. Ela traz ensinamentos maravilhosos. Vamos para o livro de Juízes, aqui no Antigo Testamento. Juízes capítulo, deixa eu ver, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Não é Juízes, espera aí. Vamos ver aqui o que é que vai falar dessa família de Acã. Vamos lá? Josué capítulo 7, desculpe. Josué capítulo 7, versículo 1 diz: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Essa história aqui é quando ele rouba aquelas imagens, aquelas coisas, os despojos que não podiam trazer, porque era anátema, era maldição. Olha só, dominado pela cobiça, Acã, ele é dominado pela cobiça e pela hipocrisia. Ele furtou certos objetos da cidade de Jericó. Não podia trazer e ele trouxe, considerados amaldiçoados. E que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado foi o pecado de quê? Da desobediência. Trouxe o quê? Maldição. Olha só. A mentira de Ananias e Safira trouxe morte. A mentira, o roubo da desobediência de Acã trouxe maldição para todo o povo. Todo o povo sofreu. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. E aí o segundo parágrafo desse terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia, Acã não protegeu. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Ninguém está livre, nós somos humanos, mas nós precisamos vigiar, certo? Então, olha só, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos capítulo 1, ele tem um versículo aí que diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 25 diz assim, ó. Olha o que diz. 25 diz: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha só, muitas vezes as pessoas, nós nos apegamos muito com bens materiais. Tudo a gente quer, né? Nós fazemos daquilo um Deus. Olha só. Como fazem as pessoas dominadas pelo pecado? Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante de Deus, contra a hipocrisia. A consequência direta da mentira é a hipocrisia. O que é que nós estamos vendo aqui nesse terceiro tópico da nossa revista, que traz o título, como a palavra-chave é mentira, e o título, os prejuízos da mentira na família. O que é que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo a consequência da mentira. A consequência direta da mentira é o quê? A hipocrisia. Quem mente é hipócrita. Ele está sempre inventando uma coisa e vive na mentira. Esses dois vícios são obras da carne que podem dilacerar uma família. A mentira pode acabar com uma família, como acabou com a família de Acã. Como acabou com a família de Ananias e Safira, certo? Como pode acabar com a família de qualquer um que enverede por esse caminho da mentira. Agora, o terceiro parágrafo do terceiro tópico, nós estamos estudando, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Não deixe o inimigo agir na família. Versículo 3 diz: Ananias, porque encheu Satanás teu coração? Essa foi a pergunta do apóstolo Pedro. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias. Olha só, principalmente quando as famílias são cristãs. O que é que acontece muito em muitos lares? Às vezes a gente diz para os filhos assim, o filho diz assim, mamãe ou papai, me dá esse brinquedo. Aí você diz assim, vou te dar.
tal dia eu vou te dar. Aí naquele dia a criança fica esperando. Quando chega naquele dia, você diz assim, ah, falei só por falar. Opa, você mentiu. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Você já deixa no seu filho aquela coisa, poxa, meu pai e minha mãe disse que me dava, não deu. Na próxima vez que você falar, ele não vai acreditar em você. Eu tive um pai, meu pai é pastor, e uma vez eu ouvi ele dar uma resposta a uma pessoa e eu fiquei impressionada com aquilo. Uma pessoa chegou para ele e disse assim, pastor, o senhor pode me arrumar tal quantia emprestado? Ele parou e disse assim, não posso. Mas pastor, o senhor não tem? Tenho, eu tenho. Mas não posso lhe emprestar, porque esse dinheiro eu já estou... É para eu usar para fazer uma outra coisa. Então eu não posso lhe emprestar. Eu tenho dinheiro, mas não posso lhe emprestar. Depois eu cheguei para meu pai e perguntei assim, mas pai, o senhor tinha o dinheiro porque o senhor não emprestou? Porque eu já tinha uma outra coisa para usar aquele dinheiro. Então o senhor podia dizer que não tinha, já que ele estava pedindo emprestado? Não, eu não podia mentir. Eu tinha o dinheiro, mas eu não podia emprestar. E eu tive um pai que não mentia. E isso foi exemplo para mim. E eu não gosto de mentira. Viu? Mentir leva a gente a fazer coisas muito feias. Mentir leva à destruição. Nós temos exemplo aqui. E aí, nós vamos ver aqui. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra. E especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição. Então cabe a você que é chefe de família, a você que é líder, a você que mantém a sua palavra sincera. Ande na verdade. Não permita. Não deixe seu coração se abrir para você mentir um pouquinho aqui, dizer que vai fazer e não faz, já sabendo que você não vai poder fazer. A gente aprende na Bíblia que não foi a raposa grande que acabou com a plantação. São as raposinhas que vão entrando devagarzinho e acaba com toda a nossa vida. Então essa revista nos traz um grande ensinamento. É preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, sujeitai-vos, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Desculpa aqui, a garganta já foi. E aí nós aprendemos nessa revista dessa semana a respeito de não mentir. A conclusão traz, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Tá bom? Então vamos aprender com a palavra de Deus. Esse foi o comentário da nossa revista, lição 11, da CPAD, Escola Bíblica Dominical, com o título Os Prejuízos da Mentira na Família. Deus abençoe sua vida e deixe seu gostei, comente, compartilhe com mais alguém. E vamos juntos para a Escola Bíblica Dominical. Se você puder ir na sua igreja, você vai. Se não, acompanhe na sua casa mesmo, contanto que vamos aprender com a palavra de Deus a continuar fiéis a Deus, em comunhão, fazendo tudo aquilo que o nosso coração está cheio, porque do coração procede as saídas da vida. Não vamos tomar o exemplo de Ananias e Safira, certo? Vamos continuar falando a verdade. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que Ele é a verdade. Nós cremos num Jesus que veio a esse mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós tivemos a nossa lição, linda lição, com o texto áureo que eu vou repetir para deixar bem gravado. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Tá bom? Nós somos nova criatura em Cristo. Deus abençoe.
a sua vida. Beijo no seu coração.